esse número 87, ele faz parte do terceiro livro. Também uma das características desse Salmo 87 é que ele é composto, ele é um cântico dos filhos de Corá, os coraitas. Ele faz parte desse grupo de alguns salmos. Bem sabemos que a maioria dos salmos foram compostos por Davi, mas tiveram alguns que foram feitos pelos filhos de Corá, e dentre os tais, o Salmo número 87 faz parte. Em algumas traduções bíblicas, eu estou utilizando a atualizada, ele tem como título Jerusalém Amada de Deus. E esse é um salmos, não é um salmos apenas simples salmos, não, ele é um salmos profético. Ele é um salmos que fala tanto da igreja de Deus, como no tempo que foi escrito, ele fala sobre essa questão de Jerusalém. Também ele fala posteriormente sobre a igreja de Deus, sobre esta unidade da religião, da igreja de Deus, do cristianismo verdadeiro. E também fala sobre de Cristo, é um salmos messiânico. Mas para estarmos entendendo cada parte desses salmos, devemos primeiro entender o contexto dele completo. Também ele fala no verso 1 que fundada por ele sobre os montes santos, mostrando assim a firmeza de Sião. Ela é uma promessa que diz que será uma cidade eterna de Deus. Não algo passageiro apenas, como bem sabemos a história do povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém, mas houve uma promessa que ela é uma cidade fundada por Deus sobre os montes santos, mostrando assim fixação, algo eterno, que isso gera fazendo alusão a Cristo. Então podemos continuar falando sobre esse Salmo de número 87. Bem sabemos que ele é dividido em três partes. A primeira parte é o escritor falando sobre a cidade de Deus. O segundo é a própria população falando sobre a cidade. E a terceira parte é fazendo uma profecia sobre Cristo futuramente. Então a gente vê no versículo 4, falando sobre dentre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia. Esse Raabe não é apenas o nome da mulher que foi encontrada em Jericó. Em alguns trechos bíblicos realmente eles colocam Raabe como esta mulher. Mas nesse verso em questão representa assim o Egito, que juntamente com Isaías capítulo 51 versículo 9, toda a Bíblia ela é interligada. Ela não é algo desconexo, de maneira alguma, toda a Bíblia ela é interligada. Isso mostra, esse Salmo número 87, verso 4, fazendo essa menção de Raabe, é uma representação do Egito, juntamente com Isaías, capítulo 51, versículo 9, faz uma junção, juntamente com a Babilônia também, representa o poder civil da época que foi escrito esses salmos, representa assim o poder civil, tanto o Egito como assim a Babilônia. E a gente pode ver que ele faz uma questão no Salmo número 87, verso 6, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá, fazendo assim um cumprimento da profecia que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o salmista aqui ele fala ao registrar os povos, dirá. Não falou apenas aos povos de Israel, não falou apenas aos povos das 12 tribos, que daria no mesmo povo de Israel. Não, mas colocou aos povos. Numa profecia de uma época vindoura, em que até os gentios poderiam gozar de estar fazendo parte da família de Deus, como o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. E o verso 7, ele fala sobre todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Então colocou novamente todos, as palavras todos os cantores, mostrando que Jesus Cristo, ele é a fonte. Se a gente for no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus dizendo que ele é a fonte que jorra água viva. Então, diz que todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Porque Cristo é a nossa fonte. Ele é o poço de água que podemos saciar a nossa sede. Então esses salmos ele mostram salmos tanto na época presente, falando sobre a cidade de Deus, como ela era amada, firmada e fixada, como algo futuro do Evangelho, que os gentios poderiam fazer parte também da família de Deus, como também mostrando Cristo, que é a nossa fonte, a fonte da nossa vida, e que a gente iria dizer: em ti estão as nossas fontes.
Então esses salmos, além de ser um salmo de cântico para a cidade de Deus, mostra também assim a promessa de Deus para Sião, que vai ser uma cidade edificada, uma cidade eterna e para sempre no reino de Cristo. A Sião celestial, a Jerusalém celestial será uma cidade eterna, será uma cidade que nunca passará. Então fala sobre isso. Então esses salmos ele tem muita importância para nós, de estarmos aprendendo esse contexto, de ser um salmos tanto presente como um salmos profético, para estarmos vendo que na época Deus já inspirava os seus autores para falar de uma época que viria Cristo, que seria o poço para saciarmos a nossa sede.